Oi, meu nome é Arthur. Eu gosto muito de desenhar. Às vezes as pessoas chegam a achar diferente o fato de eu estar sempre querendo uma folha para fazer os meus desenhos. Já ia quase me esquecendo. Eu tenho autismo, mas isso não é o que importa. O mais importante é saber que você me aceita e me respeita, assim como eu respeito e aceito você. Esses são alguns dos trechos de O Mundo do Arthur, obra recentemente lançada aqui em Caxias do Sul, escrita por Cláudia Dalinha, mãe do Arthur, e ilustrada aqui brilhantemente pelo Arthur Schiavo. Eles que nos brindam com a sua presença. Uma honra tê-los conosco aqui. Arthur e Daniela. Prazer. Obrigada, nós que agradecemos pelo convite, né, filho? Parabéns, nota 10. Arthur, o livro é sensacional, eu pude ler me preparando aqui para a entrevista. Eu gostaria que tu nos explicasses um pouco de todo o processo que é chegar a essas ilustrações. Tu que tens todo um envolvimento com filmes, séries, então há todo um processo de planejamento, de inspiração para tu chegares até aqui. Olha, eu fiz tudo isso no celular. E também, quando eu comecei a ver filmes e séries, isso mudou minha vida. Mas quando chegou 2024, eu estava assistindo umas animações. E daí eu pensei, por que eu não posso criar séries animadas? Daí eu deixei os meus filmes de lado e daí eu foquei só nas séries hoje em dia. E como é que tem funcionado? Eu sei que tu utilizas também aplicativos para reconstruir tudo isso. Bem, eu fazia isso no celular, mas eu vi uns vídeos do meu YouTube de como fazer uma animação. Você tens usado o tablet, né? Sim, eu uso o tablet hoje em dia. E aqui na história desenhada por ti, contada pela tua mãe, a Daniela, nós temos aqui uma introdução de como é que funcionaria o espectro do autismo e também aqui, já num outro livro, uma incrível e desafiadora jornada. Eu queria te ouvir. Como é que foi também esse processo no sentido de preparar o ambiente para outras pessoas que também detêm o espectro e, sobretudo, as famílias? Bom, na verdade, a ideia dos livros, ela nasceu junta, tanto de um dos livros quanto do outro, né? São projetos diversos, mas a ideia nasceu junta. Eu passei por algumas dificuldades logo do diagnóstico do Arthur aos 3 anos e, na verdade, esse livro aí, ele conta um pedacinho da minha história no início, mas depois ele fala também de como a pessoa pode interagir com a sua criança dentro do espectro, né? Eu tinha muita dificuldade de busca de informação, afinal de contas foi há 10 anos atrás o diagnóstico do Arthur, e não se encontrava muito material naquela época, né? Então eu pensei, por que não introduzir um livro simples, com uma linguagem acessível, para que as mães, os pais, as avós, enfim, os cuidadores das crianças com autismo pudessem ter um pouquinho de informação para saber como lidar com eles da melhor forma. O processo interessante que eu vi na própria leitura é a organização de rotinas. Por exemplo, eu e o Arthur aqui vimos conversando antes de irmos ao ar e combinamos aqui todo o processo do nosso bate-papo e aos poucos nós vamos retomando assim, pontos da nossa própria conversa. Eu gostaria de ouvir vocês também, como é que funciona esse processo de organização de rotinas para que, por exemplo, o Arthur esteja aqui conosco batendo esse papo. Exatamente isso que tu falou é um ponto assim que na nossa experiência lá em casa com 2 autistas, né, o Arthur com 13 e o Lucas com 5, a gente percebe bem, as rotinas elas tocam na questão da previsibilidade. Toda criança em si precisa de rotinas, mas o autista ele precisa de previsibilidade, é fundamental para eles. Isso ajuda eles a se organizarem e não se desregularem. A crise ela pode vir quando a criança com autismo, adolescente ou adulto, enfim, não tem acesso a essa previsibilidade. É como pegar uma pessoa e botar num quarto escuro.
sem ela saber aonde que ela está. Então, assim, é nesse ponto que a gente tem a rotina. Em um segundo momento, também ela serve para auxiliar a atividades que a criança tem alguma dificuldade de fazer, como a escovação de dentes, como a rotina do banho. A gente tem lá em casa, né, Arthur? Claro. Conta para ele um pouquinho como é que é a rotina que nós temos lá em casa. No banho. Do banho, eu tenho que pegar um shampoo, botar do cabelo. Isso tudo é de forma visual, para que ele consiga... Mas tem umas coisas que não tem na rotina. Como lavar a orelha, eu acho que nem precisa, eu acho. Também lavar a barriga, talvez o umbigo, mas eu não lavo o tempo todo. Eu só me ligo com o sovaco. De forma geral, ela vai ajudando assim para que a criança possa perceber partes do corpo, né, que para eles às vezes é difícil a identificação, e poder fazer a higiene direitinho, assim como em qualquer outra coisa também. Rotina do dia a dia, de hora de almoçar, de acordar, né? São várias questões que parece assim normal que qualquer pessoa vai se atentar, e eles precisam desse lembrete. Como que foi, Arthur? Tu e a tua mãe planejarem um livro, ter essa ideia de fazer o livro? Bem, eu não sabia que a minha mãe estava pensando em fazer livros. E bem, eu não estava gostando do meu livro, eu nunca gostei de ler livros, mas como eu estou gostando agora, eu estou pensando em trazer novos livros. Como Os Irmãos Gatos, que eu me inspirei nas Tartarugas Ninja. E o outro que é o Mundo Digital, que eu acho que eu me inspirei de uma animação independente do YouTube, que eu acho que vocês não conhecem. A gente não conhece, como é que é, então, para quem não conhece? Bem, tem vários, eu me inspirei nos personagens de uns youtubers, que eu acho que eu não sei o nome. E bem, quando eu terminar Os Irmãos Gato, do ano que vem, eu acho que se a gente conseguir lançar, eu vou fazer um livro das origens deles. E bem, eu vou fazer livros em quadrinhos. Ah, que legal. Nós vimos comentando também sobre as Tartarugas Ninjas, Arthur. Quando eu assisti a primeira versão, tu nem era nascido, e tu me contaste aí de versões mais recentes. Como é que tem sido também, a partir das Tartarugas Ninjas, essa evolução nos desenhos, enfim? Bem, olha, os líderes mudaram. Tipo, quando eu assisti as Tartarugas Ninja ao Despertar, bem, os líderes mudaram, os personagens mudaram, e daí eu acho que ninguém gostou. Bem, eu gostei do desenho. Enfim, como está a Tartarugas Ninja de hoje em dia, eu tô gostando. É bem melhor. E o que tu achas que tu podes recuperar, que eu vou querer ver quando estiverem prontos os quadrinhos? Já tens um mapa aí de como é que vai funcionar a organização desses quadrinhos? Bem, eu já tô fazendo o segundo capítulo, que eu acho que vai ser muito bom. Pô, já estamos no segundo? Quer dizer que o primeiro está pronto? Sim, o primeiro capítulo está pronto, vou fazer o segundo, que vai parecer um personagem de uma pessoa que pediu para desenhar, e eu pensei em fazer um personagem só para esse personagem que ela pediu. Arthur, nós estamos chegando já na reta final do primeiro bloco, e no segundo bloco nós vamos tratar especificamente das tuas ilustrações, e eu vou pedir que quem está nos acompanhando continue conosco. Hoje o Café com Letras aqui recebendo o Arthur e a Cláudia Daniela, tratando aqui do espectro autista, tanto do ponto de vista da ilustração, quanto aqui nesse livro também, que especifica um pouco mais diagnóstico e rotina para pessoas com espectro autista, familiares e amigos também. Já voltamos. É comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado, esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
A Petrobras inova há 70 anos. Com pioneirismo e liderança, sempre olhando para frente. Por isso, também vamos liderar a jornada da transição energética. Porque quando a gente direciona energia para inovação, novas tecnologias viram novas fontes de energia. É pensando no futuro que hoje a nossa energia já está em todo o Brasil. Para uma transição energética justa. Petrobras, 70 anos. O Brasil é a nossa energia. Brasil, União e Reconstrução. Estamos de volta, então, com esse Café com Letras especialíssimo aqui, dedicado a espectro autismo e também literatura, fazendo essa mescla com a Cláudia Daniela, que é mãe do Arthur. E aqui nós vamos tratar especificamente do mundo do Arthur. Arthur, tu preparaste aqui uma série de figuras, desenhos, em que nós temos dois planos, o que as pessoas imaginam e os personagens cancelados, e que traduz muito do que acontece contigo durante o dia. Tu tens muitos pensamentos, mas nem tudo é colocado em prática. Bem, o motivo por ter cancelado é porque eu iria copiar umas animações independentes que eu vi da internet. Então eu decidi cancelar e usar minha inteligência. Por exemplo, aqui nesse balão, nós temos uma bonequinha quase que toda lilás. Seria tua prima. Sim. Essa é a minha prima. E os demais aqui, quando, por exemplo, nós vamos aqui, tem dois bonequinhos, um vermelho e outro em azul. Bem, e eles estão um pouco distanciados, assim, um de óculos, outro sem. Bem, eu fiz isso por causa dos olhos. Porque quando eu vi os olhos deles, eu pensei em botar em cores diferentes. Tipo, o azul tem uma cor tipo vermelho. E daí eu venho pro outro personagem que é o vermelho, eu boto a cor verde. E daí eu mostro o verde e ele tem cor amarela. E daí, adivinha? O nome desse projeto é Os Coloridos, né? Sim, eu tava produzindo esse projeto desse ano, mas eu usava olhos de palito e eu tava fazendo movimentação da boca. Porque eu nunca usei isso. E nós temos aqui esse traço da própria... Agora eu já troquei de página, Arthur. Eu estou nessa menina aqui com os olhos para cima. Bem, aquele é eu. Então, desculpa, não era uma menina. Aqui é o Arthur mesmo. Sim. E quando surgem essas ideias que tu podes cancelar ou não, faz esse movimento aqui de olho também? Bem, eu acho que não. Mas, quando eu produzi meu projeto chamado Animanente, eu posso mexer a boca e também pode piscar o olho. Muito legal. E traz aqui para o alto. E na combinação do texto, nesse momento a tua mãe está descrevendo que esse teu mapa mental, esse jogo de ideias, ele está te levando também para os desenhos, séries, filmes. Até aqui tem um trecho que diz: falo tanto sobre isso que as pessoas acham ruim. Isso me deixa um pouco triste. Mas eu te garanto aqui que, acompanhando essa parte, eu fiquei muito feliz de acompanhar as tuas ideias. Eu fiquei nem um pouco triste. Bem, quando eu falo dos meus projetos, ninguém fica triste, eu acho. Mas eu não sabia que alguma pessoa fica triste quando eu falo dos meus projetos. É que às vezes as pessoas querem que você fale sobre outra coisa, né? Porque às vezes você fala só sobre isso e as pessoas querem conversar sobre outros assuntos. Ah, é bom saber sobre isso. E aí você não quer muito conversar sobre outro assunto, né? Bem, eu nunca pensei nisso. E pensando agora, o que te parece? Agora eu posso talvez falar das outras coisas. Até que eu falo de vez em quando. Tipo, olha, eu vejo uma imagem e dá pra ver que foi filmado um projeto, um filme novo. Daí eu falo: mãe, olha, vai ter um filme de Galinha Pintadinha. E outra, vazou umas imagens de Aranha Verso 3. E daí eu falo. Eu sei que tu gostas, por exemplo, de basquete. Sim. E também de boliche.
Então, para não dizer que nós estamos tratando de outro assunto aqui, né, Arthur? E como que tu acompanhas o basquete, por exemplo? Eu também gosto. Bem, 2021, quando eu vi um filme daquele Penalonga, o Space Jam, sim, o Legado. Bem, eu gostei muito de basquete. E daí, meu irmão me ensinava, porque eu não sei o motivo. E daí, eu acho que ele pegou um pouquinho pesado. Mas um pouquinho pesado quanto, Arthur? Eu acho que eu trapaceava. Tu trapaceava no jogo? Bem, eu acho que eu tava indo até do negócio e daí eu fiz isso quando eu chegava da sexta. Eu era uma criança boba. E aí teu irmão ficou bravo contigo, Arthur? Sim, mas graças a Deus ele se mudou e daí eu fiquei meio triste, mas graças a Deus eu tô se virando sozinho. E aí o basquete tu acompanha mais pela TV ou ainda joga, que nem antes? Bem, eu não falo mais de basquete porque eu tava parado, tava muito ocupado, mas um dia eu posso começar a falar de boliche, porque boliche eu acho que eu gostei por causa de eu vi um episódio de uma série. E como que foi? Bem, foi bem legal, mas eu acho que era da época que eu nem era nascido, nem o meu irmão mais velho. E tem que derrubar todos os cones lá, né? E é pesado aquela bola, né? Bem, eu nunca joguei. Foi mais assistir. Eu assisti um episódio sobre isso. Vou te dizer, eu pude jogar e é pesado, gente. Eu acho que eu tinha medo quando eu vi um desenho de uns personagens jogando boliche, e daí eu vi que eles quebraram os ossos. Porque é pesada a bola, tô te falando. Mas eu espero que eu não quebre os ossos que nem eu quebrei uma vez. Sim. Mas não vai quebrar. E aqui no contexto da obra, tem um momento em que tu falas sobre dar risadas. Sim. Tu e a tua mãe aqui. E nós temos aqui um conjunto, num fundo escuro aqui. Eu estou compartilhando contigo e também para quem nos acompanha agora aqui. Um cenário um pouco noturno, um pouco sombrio e tal. Como que é esse processo de troca de gargalhadas? Bem, quando alguém assiste uma coisa engraçada, eu não rio. Tipo, eu assisto a Patroa e as Crianças, ou Big Bang a Teoria, mas eu não rio em nenhuma coisa engraçada. Mas, quando eu ver a internet, eu começo a gargalhar. Mas e quando tá no carro? Que tu lembra do que tu viu? Sim. Só de lembrar ele já... Aí é depois, Arthur. Sim. Ela fica meio fora do contexto, assim. Até eu e o meu irmão, a gente ria muito. A gente usava muita coisa. Tem muito aquelas histórias, Arthur, de piadas, em que a pessoa que conta não ri, né? Pra desconcertar os outros, né? E como é que o que tu esperas com o livro, Arthur? Tu e a tua mãe lançando esse livro, o que tu esperas das pessoas que vão acompanhar? Eu espero que seja bom, seja um sucesso, mas eu não estou esperando muita coisa. Essa é a minha expectativa. Mas digamos assim, que para ti mesmo já ajudou, porque tu ganhaste o gosto pela leitura, tu falaste que não gostava tanto de ler. Mas agora, quando eu comecei a ler, vou criar uns novos livros. Sim. Esse de quadrinhos eu estou esperando aqui. Quanto tempo tu acha que leva? Bem, quando eu estou meio ocupado, quando ninguém deixa eu usar o tablet, eu acho que leva uns dias, meses. Mas então vai ser rápido. Acho que 1 ou 2 meses, né, filho? Bem, eu espero que eu termine rápido Os Irmãos Gatos, porque eu estou muito ansioso para fazer o mundo digital. Ele já está no próximo projeto, né? Nossa, o mundo digital vai ser muito melhor. E tu prometes que voltarás aqui? Sim, eu prometo, quando os livros estiverem prontos. E eu acho que da próxima vez, meu irmão vai estar aqui. Ele vem junto? Bem... Será?
Não sei, mas se for pequeno, eu acho que não. Porque ele pode ser muito violento, ele fala muito palavrão. É? Sim. O humano tem alguns problemas de comportamento, né? Sim. O pequeno. Ah, mas tu vais convidado, aí se ele se sentir à vontade, ele vem, né? Sim. Imagina se eu fizesse um livro do meu irmão mais velho. Eu acho que ele iria falar mais coisa. É. E, Cláudia Daniela, a partir de toda essa abordagem, seja aqui na obra específica com as ilustrações do Arthur, mas também nesse outro livro que eu citei aqui, eu não citei tanto até para permitir que o Arthur falasse mais, mas o autismo é incrível e desafiadora jornada. Tu já tens um retorno de outras mães, enfim, de pessoas que participam desse tipo de rotina como a tua e até de quem queira compreender melhor. Eu confesso que aprendi bastante lendo aqui. Na verdade, assim, esse livro que trata mais sobre o autismo de forma mais adulta, digamos assim, eu tive algum retorno de alguns professores, até mais de professores do que de pais, né? Mas tem bastante gente interessada e adquirindo o livro para conseguir ler, né? E o outro livro já é um livro que tem, apesar de ser um conteúdo mais infantil, tem emocionado bastante as pessoas crescidinhas, né? Porque ele vem ali carregando um pouquinho de emoção nessa questão da inclusão, né? Que é o projeto desse livro aí, é um projeto de inclusão. O Arthur mesmo aproveitou de um projeto parecido que foi feito com ele na época que ele entrou na escola. E o outro é mais de forma a disseminar o conhecimento mesmo, para que as pessoas consigam entender mais e acolher mais, né? Quero agradecer muito a participação de vocês, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, e muito especialmente a ti, Arthur. Foi muito legal poder conversar contigo e fica um espaço para tu dares, digamos assim, um tchau para quem está nos acompanhando agora. Bem, um tchau para todo mundo, amo vocês, Jesus te ama, e foi isso, eu não tenho mais nada. Muito obrigado. Acabamos de conversar aqui, então, com Arthur Schiavo, que fez as ilustrações, e a sua mãe, Cláudia Daniela Dalinha, que nos brindaram aqui com a obra O Mundo do Arthur, e também com Autismo, uma incrível e desafiadora jornada, um conjunto de obras aqui, então, problematizando e esclarecendo o transtorno do espectro autista em si, e também trazendo uma abordagem infanto-juvenil com uma história leve também, ilustrações do próprio Arthur aqui, a proposta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.